Oda Eiichiro, ou Eiichiro Oda, é um ladrão? Ladrão! Ladrão! Ladrãozinho! Seu ladrão! É um crápula? E vamos começar o dossiê Oda Eiichiro aqui no canal Matheus Calci. Todos os segredos revelados deste cara que plagiou o mangá e fez One Piece, que hoje é o maior fenômeno de todos os mangás. Oda, você não me escapa mais. Olá, nós estamos começando a terceira série do dossiê Oda Eiichiro. As Mentiras. Não é tanto assim, mas se você leu na thumb do vídeo e no título desse vídeo, é meio que sobre isso. Oda plagiou um mangá. Sim, mas calma, no mundo da pirataria é normal, é ok roubar de outras pessoas. No mundo do mangá sobre pirataria, mais que tranquilo, certo? Certo. Bem, Oda faz One Piece em 1997, eu não preciso descrever o que é One Piece, porque é um fenômeno, é uma obra gigantesca, é o mangá mais popular do mundo hoje em dia, com videogame, adaptação na Netflix, gente ficando feliz pra cacete por causa de um bichinho de CG feio, né? Mas tudo bem, One Piece, Oda gênio, Oda ladrão, Oda gênio. E assim, eu não preciso explicar. Mas pra quem não conhece One Piece, mas pra quem chegou aqui de paraquedas, você que é uma pessoa que não sabe nada de One Piece, sabe nada de mangá, tudo bem. Aproveita este hype, porque o final de One Piece vai ser algo bem interessante. Mas tudo bem. One Piece, a gente acompanha a história do Luffy. Eu sou o macaco Luffy. E um rapazinho muito simpático, tem poderes de borracha, ele quer se tornar o rei dos piratas. Ele quer chegar até a última ilha, encontrar o maior tesouro deste mundo, o One Piece, e de fato se tornar aí o rei do pirata. É um mote parecido com quase todos os mangás shonen, principalmente da Shonen Jump, no que diz respeito a esse protagonista ir atrás de sonhos até então impossíveis ou até então difíceis demais de ser alcançado. Luffy é um rapaz bastante corajoso, bastante certo nas suas escolhas e com uma fé extremamente afiada. Ele bota fé que vai se tornar o rei dos piratas e vai se tornar o rei dos piratas, ou não, vamos ver o que vai acontecer no final, mas tudo há de levar e crer que Monkey D. Luffy vai ser o rei dos piratas. E aí na sua jornada ele vai encontrando amigos, vai juntando um bando e segue aí mundo afora, lutando contra os mais diversos desafios. Do outro lado temos um mangá super, hiper, mega desconhecido chamado Captain Kid, de 1990, feito por um pobre coitado chamado Uno Hiroshi. Uno Hiroshi, ele era formado, já está morto, coitado. Se formou em engenharia elétrica e durante sua vida universitária, ele começou a desenhar alguns mangás aqui e ali, mas ainda assim ele queria ser cientista, ainda assim ele queria fazer suas pesquisas no mundo elétrico, de circuitos, de fiações e coisa do tipo. Inclusive ele usa essa experiência da engenharia elétrica para fazer um mangá extremamente foda, tecnológico e coisa do tipo. Algo muito comum no trabalho do Hiroshi é que ele usa essa mistura de tecnologia com o mundo antigo. O Captain Kid, a história se passa na virada do século XIX para o século XX, né? Já a decadência, podemos dizer assim, do mundo da pirataria. Ele usa o mundo real, ao contrário do One Piece, que é um mundo extremamente fantasioso, mas com várias alegorias do nosso mundo real. No Captain Kid, ele bota aí diversos elementos do mundo real, ou seja, ele vai para a Índia, vai para Londres, vai para países africanos e por aí vai, Bermudas, essas coisas, né? Tudo é bastante rico o universo da pirataria dentro do Captain Kid, que é um mangá de pirata que foi publicado na Shonen Magazine, uma das concorrentes aí da Shonen Jump, vale mencionar. Em 1985, o Hiroshi faz sua primeira série profissional, o Meitantei Mr. Katakuri, e aí nos anos 90 ele começa a fazer Captain Kid numa espécie de suplemento para a Shonen Magazine. Depois de uns 4 encadernados mais ou menos, a série se torna periódica, semanal, e aí ela decai muito. Quando ela vai para o formato semanal, nossa senhora, a trama fica horrível. Não horrível, mas não me pega. O começo é muito legal,
E é justamente o começo, quando ele era publicado de forma mensal, que é a relação aí entre Captain Kidd e One Piece. Você pode vir falar assim, ei, mas Captain Kidd tem no One Piece também. O Oda copiou isso? Não, Captain Kidd foi um pirata famoso. Vários nomes de personagens do One Piece e vários nomes de personagens de Captain Kidd têm inspiração no mundo da pirataria. Oda se inspira muito nesse mundo, assim como o Uno Hiroshi também se inspirou para fazer sua obra de pirataria. No total, a série dura 10 volumes. Quando termina Captain Kidd, nesse meio tempo que o Uno tava fazendo o Captain Kidd, ele vai fazer um outro mangá, que aí sim é onde ele alcança a fama mais alta da carreira dele, que ele bota tudo que é tecnológico, tudo que é circuito elétrico, um escambau dentro da obra. Ele lança o Teiro no Hachazeto, Teiro no Hacha Z. Infelizmente, nenhuma das obras dele foi adaptada para anime. E isso é algo muito pontual, porque nessa época dos anos 80 e 90, os mangás bastante populares viravam anime. Isso não só desse período, mas antes também. Só que com adaptação em anime, o mangá original era extremamente catapultado. Hoje tem fenômenos parecidos. Demon Slayer foi algo do gênero, em que a versão anime, com aquele estilo de desenho bem diferente e tudo mais, agradou uma galera. Shingeki no Kyojin também eu acho que foi um fenômeno parecido. Então as vendas aumentam e as obras conseguem ter uma sobrevida muito maior por conta da adaptação em anime, coisa que não aconteceu com as obras do Uno Hiroshi. Infelizmente, isso é muito significativo. One Piece mesmo tá nesse ápice gigante no exterior, não é por conta do mangá. O mangá tem uma parcela muito forte nisso? Tem, pra caralho, mas é o anime. Principalmente depois que a Netflix começou a passar o anime na sua grade, aí você consegue observar mesmo na rua crianças vestidas como personagem, vários Luffyzinhos em diversos festivais, coisa que isso não tinha. Na época que eu comecei a ver One Piece, eu tinha 12 anos, foi em 2007, se eu não me engano, eu nunca imaginaria que One Piece chegaria onde chegou hoje. Até porque na época tinha Naruto, que era um fenômeno gigantesco, ainda é, um fenômeno gigantesco, mas eu nunca achei que One Piece chegaria onde chegou, porque as histórias eram bem bobas. O começo de One Piece é bem bobo, é bem cômico, algo que faz falta hoje no One Piece. E tem o Gear 5, o Gear 5 não é nem um pouco perto do quão genial era o humor do Oda no começo. Eu tô relendo agora o volume 16, que é a história do Chopper. Aparece o Apple, ele vira uma casa, ele engole os caras e faz uma fusão, que é botar um cara em cima do outro. E é isso a fusão, sabe? É uma coisa extremamente maluca e lógica. O Mr. 3 com os poderes extremamente bobos, sabe? É um cara que tem um 3 gigante na cabeça e faz umas paradas muito idiota. One Piece tinha essa veia cômica muito forte. Eu nunca imaginei que fosse virar o que virou. E ainda bem que virou o que virou, porque você vê o quão forte, o quão relevante essa obra. É bom, sabe? Como fã. Não esses modinha que fica... agora todo mundo conhece, eu não gosto mais. Foda-se essa galera, vai tomar no cu você que pensa isso. Mas é foda ver que novas gerações vão ter One Piece como referência, assim como gerações tiveram com Dragon Ball, outras com Cavaleiros do Zodíaco e por aí vai. Mas enfim, voltando ao Captain Kidd do Eno Hiroshi, que não teve anime, e isso é algo pesado, sabe? Se tivesse tido um anime e tivesse desenvolvido coisas a mais que o mangá, por exemplo, a gente poderia ter nunca tido One Piece, por exemplo, Mas enfim, corrobora, para um esquecimento. O que eu acho bom em Captain Kidd é o estilo de desenho. É aquele estilo de desenho dos anos 90, aquele rosto pontudo. Pra quem já viu Tenchi Muyo, o estilo de animação anime do Tenchi Muyo é muito parecido com a Captain Kidd, com essa estética fim dos anos 80, começo dos anos 90. É um Hokuto no Ken, aquela expressão turrona, brucutu, só que mais fino, mais pontudo, um estilo de desenho parecido com Slayers. Slayers eu acho que é a comparação mais próxima que eu consigo encontrar aqui agora, neste momento, gravando esse vídeo, para descrever o estilo de Captain Kidd. Tem o rolê do brucutu, os personagens parrudões em Captain Kidd vêm dessa estética do Hokuto no Ken, do começo de um JoJo Bizarre Adventure, e essa estética Slayers,
Monster Rancher. Anos 90, pontudo, os negócios mais pontudo, mais anguloso mesmo, sabe? Não tão naturalistão assim. É muito elegante. Como o autor tinha tempo pra fazer os desenhos, então tem cenas assim esplendorosas, sequências muito incríveis e uma construção de mundo que, ó, ele junta a pirataria do mundo ali do século XIX. Só que ele tem uma estética mais antiga, ele tem uma estética meio anos 1700, né? Mas a história se passa em 1900 e quebradinho. E tem a tecnologia pós-Segunda Guerra, tem fragatas militares, tem encoraçados já de metal, já mais moderno, né? Até porque os inimigos do protagonista, desse pirata, é uma espécie de marinha, é uma espécie de militares, uma roupagem bem parecida assim com o nazismo, saca? Então assim, é um desenho extremamente elegante, bem cria dos anos 90, sabe? Lembra desenhos do Hoshino, que eu fiz um vídeo aqui no canal falando daquele mangá de dinossauro que eu esqueci o nome, Blue Hole, e o Alamein, que eu fiz um gibizinho lido aqui também sobre ele, né, que vai fazendo várias histórias curtas aí sobre diversos assuntos, né? Extremamente elegante, bem assim, fechamento de um período, sabe? De uma estética bem marcada e bem marcante que foi esse fim dos anos 80 e o começo dos anos 90 do mangá. E aí no fim dos anos 90 volta a ficar mais redondinho de novo, como é um estilo de desenho mais atual, assim. O Naruto começa pontudo, mas vai se arredondando até o ápice do seu arredondamento, que é ali no final do Naruto, uma parte ali do começo do Shippuden, que tá bem bolota a cara dos personagens, né? É uma evolução aí do gênero. Quem vê Bleach, o começo do Bleach, é estranho e pontudo, e depois fica mais arredondado. E qual é a história de Capitão Kid? A gente acompanha a história do Kid, filho do maior pirata deste mundo. Assim como Gold Roger em One Piece, houve o maior pirata nesse mundo que encontrou um grande tesouro, né? Que na verdade não é que ele encontrou, ele conseguiu juntar ali e fazer um grande tesouro. E aí, ele tá com uma doença. Não que o Roger tenha isso ou não, pode ser um spoiler ou não, mas então não vou dar dica se teve doença ou não. Fica aí, mas já sabe que é o spoiler. Roger estava doente! Enfim, ele fica doente, é capturado, e aí quando ele vai ser executado, o filho, o pai do Capitão Kid, ele fala: eu deixei todos os meus tesouros em um lugar e aqui está o mapa. Ele libera o mapa pra galera, rola uma briga, o mapa é rasgado. Uma parte do mapa fica com o filho dele, com o Kid, e a outra metade fica com o líder dos militares lá e tudo mais, que é inimigozão do Kid, tá atrás do Kid pra caralho, pra conseguir essa outra metade do mapa. Já começa parecido. A primeira coisa do Capitão Kid é a descrição sobre esse pirata, assim como no One Piece. A primeira cena é explicando sobre o Gold Roger. Começa aí a semelhança, mas calma, tem muito mais coisa ainda nesse jogo de roubos e tudo mais. E né, o Kid tem sua tripulação, são os nomes meio genéricos, tipo Joker, sei lá, Bolota, Fififofes e coisa do tipo. Nada muito relevante. Tripulação não parece com One Piece, são todos masculinos, é mais pirata mesmo. A história em Capitão Kid é mais de pirataria, mais de trairagem. O Joker várias vezes fica enfrentando o Kid, vira rei, desiste de ser rei, é um pandemônio, é uma loucura, né? Então pra Capitão Kid a história é mais pirateira, é mais interessante no que diz respeito à pirataria em si, do que One Piece, mas One Piece é foda, a construção de mundo, as ilhas, aquele universo dele é fabuloso. Então eu sei que vocês estão cansados, vocês não querem saber a história de Capitão Kid. Vocês não querem saber a história do coitado do No Hiroshi, foda-se, né? Vocês estão cagando pra isso, vocês querem saber de One Piece. E vocês querem saber o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, de estar descendo o cacete no Oda Gênio. Não é Oda Gênio, mentira, é Oda Gênio sim. Não é Oda Gênio, tá? E eu vou mostrar agora as páginas de Captain Kid e One Piece, as referências e tudo mais, num vídeo muito parecido com o que eu fiz, olha a hora do jabá, com o Shochan aqui. Se Tintin
grande quadrinho belga do Hergé copiou Shōchan, que é um mangá japonês aí de 1923. Copiou ou não? Vai ser igualzinho. Vou mostrar imagens parecidas com os dois e fazer aqui aquela costura e denunciar Oda Eiichiro por copiar Captain Kid e não falar nada. Oda gênio, Oda gênio. Então vamos começar com o primeiro caso aqui de denúncia contra Oda Eiichiro. Como eu falei, né, anteriormente, a primeira página de Captain Kid e de One Piece começam de formas muito parecidas, né? O narrador dizendo que um grande pirata deixou um grande tesouro e por conta disso fez com que vários piratas pelo mundo, várias pessoas quisessem ir atrás de aventuras, começa da mesma forma. Eu não vou se lembrar o nome do pirata do Captain Kid. Eu li muito rapidamente para fazer esse vídeo para vocês, eu não gravo o nome de personagem, então foi com Deus. Mas provavelmente Drake. Deve ser um desses nomes de piratas famosos, Drake, o nome da embarcação do cara é Drake e coisa do tipo. Ah, tem Drake no One Piece. Sim, no One Piece tem nome dos personagens, tá tudo de pirata ou de personalidades do mundo. Então, essas paradas de nome, foda-se. Vamos ater a sistemas de narrativa aqui na coisa. E aí, beleza. Temos o Kid, um garoto aí, pirata, aventureiro, mulherengo pra caralho. A Shonen Magazine permitia ter essas safadezinhas, então há peitinhos no gibi, é um shonen. Mas tem peitinhos, ainda mais quando eles encontram sereias. Tem sereias em Captain Kid? Tem sereias em One Piece? Sim. Só que as sereias de Captain Kid dá de 1000-0 nas sereias de One Piece. Mas enfim. E aí, beleza. É um garoto que tá em busca do tesouro do próprio pai, né? O menino herda uma espada negra... Mihawk? Relações? E aí ele vai atrás desse tesouro, né? E encontra o militar. O militar, ele tem uma pegada marinha, né? A marinha do One Piece tem umas coisas fascistoides ali. Então, o antagonista, pelo menos no começo dessa obra, não é bem o equivalente à marinha do One Piece, não é uma força policial. É uma força militar, meio miliciana, nazistona, assim, foda, que tá atrás do Kid por conta dessa metade do mapa, certo? E aí, esse cara tá atrás dessa outra metade pra juntar e achar a ilha misteriosa onde está o tesouro guardado desse pirata, grande pirata aí que existiu no mundo. Então, assim, tem aqueles uniformes militares, tudo organizadinho como se fosse a marinha de One Piece. Postos organizados e coisa do tipo. O nome do vilão é alguma coisa Visconti, ou a família Visconti, etc e tal. E aí no primeiro capítulo, ele encontra a menininha, o Kid encontra a menininha, e eles começam a conversar de sonhos. E o Kid tem um sonho, que envolve o tesouro. Só que na obra não conta, é tipo o sonho do Luffy. E aí ele vai contar pra ela, dá um corte, parecido quando o Luffy conta o sonho dele pra tripulação, dá um corte, e ela fala assim, cara, que sonho foda. E ela começa a entrar e fala assim, eu quero realizar esse sonho junto com você. Assim como os outros personagens de One Piece querem se juntar ao Luffy para ele realizar o sonho dele, que de quebra realiza o sonho de todo mundo junto ali. Então tem algo de sonhos partilhados. Quando se sonha junto, fica-se mais forte. Olha que coisa linda. Depois, beleza, o fim do primeiro capítulo rola uma parada muito sinistríssima, louco, uma reviravolta bem interessante, recomendo. Os primeiros 4 volumes do mangá eu recomendo muito vocês verem, é bem legal, e quando fica mais semanal e cai um pouco, e eu não adentrei muito. Foram 56 capítulos que eu li, né, os primeiros 14 foi leitura mais séria, o resto foi leitura dinâmica, foi vendo coisinhas aqui pra fazer esse vídeo pra vocês. Mas o que importa está aqui, porque o começo de Captain Kid é muito parecido com coisas que tem One Piece. Tipo assim, muito mesmo. E aí lá para outros capítulos é apresentada a prisão de Alcatraz. A prisão de Alcatraz, o design dela é muitíssimo parecido com Impel Down, que é uma prisão também, a mais importante prisão do mundo de One Piece. Alcatraz é a maior prisão desse mundo de Captain Kid. E
também tem níveis submarinos, tem níveis submersos. Há um personagem que está preso nessa prisão, a prisão famosa por ninguém ter conseguido escapar, só que aí rola uma treta e essa pessoa que estava presa na prisão de Alcatraz sai. E essa personagem é muito interessante, que a gente vê o capítulo inteiro achando que é um personagem masculino, só que no fim dá a virada. É um personagem feminino que se veste de homem, então tem essa questão já de gênero, é bem legal, é bem interessante mesmo. Não é apelativo, pelo menos no começo, mas depois fica umas paradas meio apelativas, assim, o personagem age como se fosse o Yusuke, né? Tem uma cena do Yu Hakusho que tem uma personagem que se transveste, né? E o Yusuke apalpa os seios dessa personagem, né? E rola algo parecido também aqui, mas sempre volta e tá lá vestido como um personagem masculino. Mas no passar dos capítulos, essa personagem que a gente é apresentado num formato bichonem, assim, vai tendo traços mais femininos. Então dá pra ver mais curvas do corpo dessa personagem. Então fica um negócio meio assim questionável. Beleza. Alcatraz, Impel Down. Depois a gente é apresentado em Capitã Kid um conceito bem curioso. O espadachim e a espada possuem almas, né? Tipo, o One Piece tem o empunhador ser um com a espada. O Zoro entra nessa filosofia. O Mihawk parece que chegou nesse nível e ganhou uma espada negra, pipipi, popopó. Na obra aqui, existe a alma do espadachim e existe a energia que a espada emana. Quando a alma do espadachim e a energia da espada se unem e se tornam um, libera-se mais energia, libera-se mais forças, ou seja, você fica muito mais forte. Um princípio muito parecido com o que tem em One Piece, principalmente a lógica dos samurais, que vai ser trabalhada bem depois na obra, desse rolê de ser um com a espada ter vontade, né? Acho que é daquelas 12 espadas maravilhosas de One Piece, as Wado Ultimum Lololo, tem um papo muito parecido disso, da espada tá ligada com o seu empunhador e coisa do tipo. Na verdade, o Oda já dá essa pistazinha quando eles estão em Logtown. O Zoro vai comprar aquela espada amaldiçoada, né? Ele joga a espada pra cima, põe o braço assim pra ver se a espada vai cortar o braço dele, né? Então tem um rolê de emanação de energias e coisa do tipo. Só que a espada na obra aqui do Capitão Kid, ela não fica preta, nem muda de cor, nem nada. Só dá uma troca de energias foda, ele consegue dar um golpe fodão, ou conseguir lutar de uma forma muito mais foda do que anteriormente. Só que a espada do protagonista já é preta, já desde o início. Não tem relação com a alma, nem essas palhaçadas. Durante a obra, a gente tem vários elementos comuns na história da pirataria. Aparecem sereias, aparece o holandês voador, esses barcos fantasmas que no One Piece aparecem em Thriller Bark. Tem zumbis também, olha aí. Mas isso não é algo exclusivo de One Piece. Histórias de pirataria, principalmente fantásticas e coisa do tipo, sempre traz esses elementos fantásticos, esses elementos aventurescos. Se a gente pega aqueles filmes antigos de stop motion, acho que é Simba, que ele vai pra uma ilha que tem uns esqueletinhos que lutam. Então, assim, já é algo muito recorrente, muito comum, mas as formas que são apresentados nas obras são parecidas. Claro, a sereia no One Piece ela é apresentada de uma forma mais escrota possível. É até triste ver como ela é apresentada. Aqui, em Capitã Kid é muito mais sensual. A sereia, ela é um personagem desnudo, né? Tem os seios à mostra, um negócio bem mais erótico, podemos dizer assim, bem mais natural, né? Uma sereia não precisa esconder os seios nem nada, então é algo mais natural. E aí o Capitão Kid fica babando pela sereia, tipo um Sandy da vida. Os zumbis apresentados da mesma forma, só que aqui o terror é muito mais forte, há ataques, há bem mais violência na obra do que propriamente em One Piece, em Thriller Bark, etc e tal. Aí eu tipo, lendo Capitã Kid, eu fiquei bem. Tudo bem. São semelhanças, parecidas, porém, nessa parte eu falei, puta, tem caroço nesse angu. E foi por causa dessa parte que eu resolvi fazer vídeos. Há algo muito parecido com poneglyphs em Capitã Kid. Há tablas espalhadas pelo mundo, escritas numa língua diferente, e tem que ir unindo cada uma para revelar uma coisa total. E aí a história dá um twist,
para eles encontrarem essas tábuas, encontrarem esses elementos, essas tábulas, né, escritas com essa língua estranha. Inclusive, uma delas é dourada. E também conta a história do passado, algo desconhecido, assim, dentro desse universo. Puta, Oda, vamos lá, me ajuda a te ajudar. Eles têm que juntar todos os poneglyphs pra descobrir um segredo, pra descobrir coisas misteriosas. Tipo assim, tudo bem, tudo que a gente já falou aqui de exemplos, são exemplos comuns, são exemplos passíveis de acontecer em qualquer obra que trata do assunto pirataria. Mas isso aqui, e é tanto o militar, né, o Visconde alguma coisa, quanto as outras pessoas estão atrás dessas tábuas, estão atrás dessas informações. Quem consegue ler essas informações são as sereias dentro do Captain Kidd, né? Então a sereia que tá junto com eles aí, que vira uma amiga, integrante aí do bando, é a responsável por ler essas tábuas com essas informações misteriosas. Voltando a Impel Down, treta do Ace e tudo mais, como o Barba Branca chega em Marineford? De navio. Qual é o nome do navio dele? Moby Dick. E como ele chega? Vindo debaixo d'água pra cima, naquela surpresa e deixando todo mundo surpreso. Meu Deus, o Barba Branca está aqui. Em Captain Kidd acontece a mesma coisa. Existe uma embarcação chamada Moby Dick e ela aparece surpreendendo todos os protagonistas, todo o bando do Capitão Kidd vindo debaixo d'água. Só que a diferença do One Piece para essa obra é que no One Piece eles têm um rolê de uma bolha que reveste o navio e ele pode submergir, né? No Capitão Kidd, o Moby Dick é um submarino militar extremamente tecnológico, moderno e tudo mais, até porque o Moby Dick é um dos veículos dos vilões dessa marinha, né, desse Visconde e tudo mais. E assim como o navio do Barba Branca, que tem o formato de baleia, e o submarino também tem um formato de baleia. E eles surgem da mesma forma em splash pages, surpresa, algo surpreendente pra série, né, pra obra, pro capítulo e tudo mais. Vai me dizer que não tem caroço nesse angu, pelo amor de Deus. O capítulo 5 tem algo específico aí do Tal Sansane, o navio dos chapéus de palha. Há um poder que esse navio tem, que é o canhão Gaoho, né? O canhão Gao, que é a parte da frente do navio abre a boca e solta um jato, um laser, um feixe de energia fudidaço que destrói tudo. Capitão Kidd tem a mesma coisa. O navio deles, o Capitão Kidd vem, pega a espada energizada, coloca num negócio, esse negócio libera energia, a parte da frente do navio abre uma espécie de boca, né? Abre um negocinho assim e solta um feixe de energia destruidor pra caralho. E regaça tudo. Igual quando o canhão Gao foi apresentado em One Piece pela primeira vez. A obra tem uma parte que vai ter um torneio de gladiador valendo um prêmio super, hiper, mega interessante. Rola a batalha do Joker com o Kid, que são amigos, eles tretam e tudo mais, de uma forma bem parecida com Corrida Colosseu em One Piece. Isso não é algo exclusivo. Colosseu, porra, Coliseu é algo antigaço, é algo já extremamente referenciado em 500 milhões de tipos de narrativas. Mas eu coloco esses elementos aqui pra engrossar esse caldo desse feijão que a gente tá cozinhando aqui. Depois aparece cartaz de procurados, esquema One Piece, Dead or Alive, foto no meio, uma recompensa. Recompensa aqui na obra é em libras, é em pounds, né? Mas tem aí a lógica parecida com os cartazes de procurados de One Piece. Tem uma parte no capítulo 18, tá rolando uma luta, e um dos espadachins, ele entra na posição do Ashura, né? O Zoro tem aquela posição do Ashura, que ele fica com 9 braços. Nesse mangá acontece algo parecido. Um espadachim qualquer, não foi Joker, não foi outro personagem principal, um inimigo qualquer entra em posição de Ashura e as espadas se multiplicam também. Ele consegue dar um golpe, não vou me lembrar se são de 9 ou não espadas, mas vou colocar a imagem aqui pra vocês verem. Mesma coisa, vários braços com espadas na mão e ele fica mais forte, é um golpe.
que ele dá lá na galera. Lembrando que essa parte aqui já é o capítulo, a posição de Ashura é o capítulo 18. Já era semanal, então já tava decaindo o ritmo e a história desse mangá. Depois aparece uma criatura de 3 olhos, tá? Não é novidade, o Riei, o Tenshinhan e vários outros, mas esse personagem ele tem uns poderes mentais. Não sei se o terceiro olho One Piece vai ter um significado maior na obra, talvez tenha, ao invés de só ler poniglifos e coisa do tipo, talvez tenha, mas tem algo de terceiro olho. Aquele personagem do Tezuka que tem 3 olhos também, então o terceiro olho de liberação e tudo mais é algo recorrente, algo frequente, enfim, mas nas 2 obras tem também, de pirataria e tudo mais. Um que eu achei foda é que tem lobisomens nessa história do Captain Kid. É algo parecido com o funcionamento das frutas Zoan em One Piece, em que uma pessoa come uma fruta de um animal e vira um ser híbrido. O Captain Kid, o primeiro contato que a gente tem com isso é de um lobisomem. O cara vira um lobo. Não um lobo, ele fica híbrido. Assim como em One Piece, o cara fica grande, com elementos corporais tanto animais quanto humanos. E mais pra frente na obra, o capítulo 30 e tantos e coisa do tipo, vem um que parece um leopardo. Lembra até o Lute. Pelos atrás, um negócio bem parrudão. Lembra muito o Rob Lute em sua forma híbrida em One Piece. Outra coisa bastante curiosa nessa cena aqui do cara matando o lobisomem é essa espada que lembra muito a espada de quem? Do Rapazola Mihawk. Olha aí, não parece? Lembra, né? Vai dizer que não lembra. Porra. Outra coisa que tem também em Captain Kid e One Piece é uma espécie aí de poder místico bizarro, como se fosse um hack. Só que no Captain Kid o hack vem através desse poder do terceiro olho, não necessariamente uma emanação de energia viva e coisa do tipo. Mas há um conceitozinho aí de energias, hacks e coisa do tipo entre as 2 obras. E agora pra gente fechar, né? Chega de ficar já pontuando, já pontuei demais. Pra fechar, aparece o vilão final da história, né? Que ele é muito parecido, spoiler, se você não sabe o que tá acontecendo no One Piece agora, para de ver esse vídeo. Vou esperar, acho que você já deve ter ido embora. Mas é muito parecido com o Imu. O Imu, One Piece agora revelou que tem uns poderes de dar habilidades à distância pra galera, né? Ele transforma as pessoas em demônios, em seres monstruosos. O vilão final de Captain Kid, até onde eu vi, né? Os capítulos estão liberados até agora para ser lidos, faltam 10 para acabar no total, né? Vai sair capítulo do 9º volume e o mangá fecha em 10. É a mesma coisa, é uma entidade, é um ser divino, as pessoas cultuam esse vilão. Não sei se as pessoas cultuam o Imu-sama, acho que não, porque o Imu-sama no One Piece ele é envolto de segredo, não pode saber da existência dessa pessoa, só pessoas seletas sabem do Imu. Então, mas a diferença do Capitão Kid é que é uma divindade, as pessoas cultuam essa divindade. E essa divindade, ela tem o poder de controlar as pessoas. Ela põe tipo um estigma, uma chaga assim, que vai espalhando pelo corpo, parecendo com o que tem Naruto, com Sasuke e tudo mais. Eles ficam com uma forma deformadona assim. Eles ficam trabalhando, de certa forma, controlados por essa entidade. E outro paralelo entre essa entidade e o Imu é que ele consegue matar à distância. Sabe o que ele fez com Saturno, de dissolver o bicho e fazer ele sumir? Ou seja, nesse mangá ele faz a mesma coisa, mas quebrando o cara até não sobrar mais nada dele. Algo bem cruel e pesadão. E aí acho que no último capítulo que eu li aparece essa entidade, esse bichão grandão assim no mar, gigante. Parecendo até, assim, muitas boas aspas, aqueles bichos gigantes que aparecem em One Piece em Thriller Bark e coisa do tipo. Então, não sei se nos próximos capítulos como vai ser o desenvolvimento disso, mas lembra muito um rolê aí de poder, de relevância do Imu em One Piece. Coincidência? Acho que não. Da forma, o que aconteceu com o Captain Kid? O cara tava cansado, tava doente, uma espécie aí do que rolou com o Togashi. O cara deu uma rushada foda no final, e não tem uma conclusão satisfatória pra obra. Infelizmente, essa mudança de ritmo pega muito, né? A vida do quadrinista no Japão não é nada fácil. E se vocês acham que é difícil agora, imagina antes. Vou fazer um vídeo sobre isso, aguardem. Então ele acabou ficando doente, não continuou a obra, mas para não deixar ela em aberto,
ele deu uma rushada boa e terminou. Infelizmente, ela fica esquecida, até porque quando você pega mangá de pirata, não vem outro na sua mente senão One Piece. Né? Não é à toa, o One Piece é um fenômeno muito forte, mas já tiveram outros mangás de pirata. E Capitã Kid tem muitas coisas parecidas com One Piece. Oda é um ladrão ou ele é gênio? Diga aí nos comentários. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês, compartilha esse vídeo, mande pro seu amigo One Piecezeiro e fala assim: ô, seu moleque, seu vagabundo, olha aí seu ídolo aqui. Ainda mais se você for naruteiro e quiser provocar, manda, fala assim: ó, copiou tudo, ó, o Oda é um safado. Tá que Naruto não é a melhor coisa do mundo, mas enfim, eu prefiro One Piece. Fala, começa a ter briga, manda seu amigo ver esse vídeo, dê views a partir da desgraça, dê views a partir da discussão infrutífera de internet, beleza? Estamos conversados, nos vemos no próximo vídeo. Oda ladrão!